faz uma pergunta, né, para Jesus que estava preso. E essa pergunta foi assim bastante profunda na raça humana. Essa é uma pergunta, Pilatos conseguiu traduzir, né, o profundo desejo da alma humana, que é a verdade. Eu não vou entrar aqui numa discussão filosófica do que é a verdade, porque nós temos muita definição da verdade, e a gente não precisa ficar aqui fazendo nenhum tipo de filosofia. Mas é simples, eu quero ir direto ao ponto. O que é a verdade? A minha verdade pode não ser a verdade. As nossas verdades podem não ser a verdade. A sua verdade pode não ser a verdade. As suas verdades podem não ser a verdade. A nossa verdade, um grupo de pessoas que recebeu algo como verdade, pode ser que não seja a verdade. Ou, na verdade, nem sempre é a verdade. O que é a verdade? Se a gente for discutir filosoficamente, a gente vai dizer que no grego tem um significado, a gente vai dizer que no latim tem um significado, e a gente vai dizer que no hebraico também tem um significado. Juntando todas as coisas, a gente tem mais ou menos uma noção do que é aquilo que nós chamamos de verdade. Mas a maioria das verdades que nós temos são experiências próprias, né, da nossa vida para com a vida, para com as circunstâncias da vida, para com as dificuldades da vida. Para você foi verdade naquele momento, naquele instante. Pode ser que para o outro não seja verdade. Pode ser que a verdade sua, ela é sua, porque você teve uma experiência com essa verdade. E pode ser que a verdade de um grupo não seja verdade para todo mundo. A verdade não é um conceito, não é um substantivo simplesmente. A verdade, conforme a Bíblia Sagrada, é uma pessoa. E quando nós olhamos para as nossas verdades, são verdades relativas ou relativizadas. E quando a gente olha para Jesus, ele como ser humano e homem perfeito, ele traz um verdadeiro significado relacionando-se Deus e o homem e dizendo qual é o significado de ser homem, né? Homem, ser humano, de onde veio o ser humano, onde está o ser humano e para onde vai o ser humano. Então ele vem trazer a verdade nesse sentido. E quando a gente aprende a verdade nesse sentido, a gente acaba dando sentido e significado a todo canto da nossa vida. Jesus, quando olha para o ser humano, e ele responde essa pergunta, né, ou essa pergunta da alma humana, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho significa que a partir daquele instante, quando você encontra Cristo, não é simplesmente um converter de religião ou simplesmente o sair de uma religião para outra. Ele simplesmente olha para o ser humano e diz assim: agora você está no caminho. Isso é, aprendendo com Cristo Jesus o significado da vida. E no significado da vida você vai encontrar a verdade. Qual é a verdade? De onde viemos, onde estamos, para onde vamos. E aí então a sua vida passa a ter um sentido, um significado. Porque se você acreditar profundamente que você é a evolução de qualquer um animal, você vai perder totalmente o seu significado. Para que existe a ética ou a moral se você simplesmente é um animal?
você tem entendimento, você é interessante, você é pensante, você é um ser. E esse ser pensante tem um significado grande em toda a criação, exatamente por pensar. E esse ser humano precisa pensar corretamente. Se ele pensar corretamente, ele vai pensar de onde ele veio, onde ele está, o significado que tem isso, o nascimento dele nesse mundo, e para onde ele vai, o que ele aprendeu nesse mundo, o que significa isso para a vida futura, depois da sua morte, né? Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele diz, eu sou a forma de você chegar à verdade. Quando você aprender verdadeiramente o que significa, você encontra a verdade. Encontrando a verdade, você encontra a coisa mais profunda, que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você encontra essas coisas, você vai perceber que a sensação de inutilidade, de banalidade, de futilidades, ela começa a mudar dentro de si. Você começa a ter um significado, uma importância dentro da criação. Você não é só um curral eleitoral de alguém. Você não é só um consumidor de música e arte, até mesmo banal. Você não é um ser simplesmente que está aqui para comer, beber, dormir e adquirir, ter. Você veio aqui para ser exatamente o que o seu significado é: ser humano. Você precisa ser. E para você ser, obviamente, você tem que fazer uma profunda busca por Deus. Aonde eu começo? É Jesus. É simples, Ele é o caminho. Você encontra a verdade sobre si e a verdade sobre a vida. E quando você encontra essas coisas, isso é experimental, isso é da própria pessoa, ele tem que buscar isso. Tanto é que eu não posso transferir essa experiência para ninguém, por isso que é chamado de fé. E você tem que entrar em contato com isso, buscar isso, crescer nisso. E você precisa verdadeiramente encontrar esse significado antes que todas as coisas não tenham mais significado para você. Antes, como disse Salomão, você vai para o túmulo, ali não há mais nenhum tipo de significado, no sentido do quê? De buscar a verdade sobre a vida. Você veio dela, de Deus, e voltou para ela. Mas você não aprendeu nada nesse trajeto, nesse caminho entre o nascimento e a morte. Se eu começar a filosofar, eu vou procurar grandes homens pensadores para dizer sobre a vida, sobre a verdade, sobre o caminho da vida, sobre o trajeto da vida, sobre o significado, o sentido dela. Mas não é para isso que eu estou aqui. Eu estou para dizer para você que Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Agora, você precisa buscar isso nele. Porque se você buscar isso nele, você vai ter um sentido, um significado. E não é sempre só na religião que a gente encontra. A gente vai ter que encontrar na pessoa do Cristo. Entender, buscá-lo. E buscá-lo poderosamente, profundamente. Para que ao você buscá-lo, você se encontre. Se encontrando, você dê sentido à sua vida. Dando sentido à sua vida, você dá sentido ao resto dela e às pessoas que estão em sua volta. Tá? Eu quero te pedir que pense nisso e busque a verdade do Cristo na sua vida. E você vai ter significado. Que Deus possa te abençoar. Até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.